você está olhando para o fundo imobiliário, você que analisa isso de forma mais palpável, assim, no dia a dia, o que o investidor tem que acompanhar de fato e o que às vezes ele tem que ignorar no sentido de, cara, não liga muito para isso. Por que você acha que as pessoas hoje no Brasil ainda têm esse problema de sempre agir na ponta contrária da espada, vamos dizer assim? As pessoas querem só comprar quando tudo está muito bem, quando tudo está subindo, esquecem de olhar para o fundamento do negócio. É por uma questão de falta de conhecimento? É por uma questão de efeito manada, assim? Por que você acha que é? E como que isso é nos fundos imobiliários? Você que já está há mais tempo, como que é esse comportamento das pessoas? Porque é muita pessoa física. E como que você enxerga esse comportamento? O que você pode fazer para mudar isso? Acho que é uma questão mais filosófica. Não, mas a sua pergunta é excelente, né? E quando a gente conversa com os investidores, a gente percebe que aqui agora eu vou criar uma estatística da minha cabeça, obviamente, as pessoas vão entender o que eu quis dizer, mas é uma estatística oficial, mas eu vou dizer para você que 95% é comportamental e 5% é Racional. Excel racional, né? Então, eu acho que assim, quando alguém me questiona com relação a essas questões, eu procuro trazer um pouco mais de racionalidade, mas sempre me preocupando em confortá-la no sentido de realmente entendimento, revisitar as teses, explicar o que está acontecendo dentro de cada fundo, quando ela tem dúvidas específicas, para mostrar que existe esse remédio, né, dos juros. E só para você ter uma noção, se eu pegar o mesmo fundo que paga o mesmo rendimento, né, mesma situação aqui do fundo, do fundamento do fundo, e fizer uma comparação com o NTNB de 6,5 como está agora, o valor dele é 100. Tá? Se eu simplesmente pegar essa NTNB de 6,50 e falar, não, vamos pelo menos fazê-la voltar para a média histórica, que é mais perto de 5,40, esse 100 já vai virando 115, 116, dependendo, né? 114, 117, alguma coisa mais assim, estou supondo aqui de cabeça. Tá bom, mas 5,40 é a média, mas 5,40 me parece ainda um pouco alto. Vamos fazer esse negócio voltar mais para perto aqui de 5, que ainda é alto, aí esse número já começa a chegar perto de uns 120. E quando você olha um fundo imobiliário que tem um retorno sobre o capital investido ali na faixa de 8,5, 9, 9,5, 10, dependendo do risco do fundo, mas vamos arredondar para 9 para facilitar a conta, e você atribui que uma simples correção de uns juros numa NTNB, você já contrata 20% de valorização patrimonial e você compõe isso no retorno total, isso eu acho que deveria funcionar para os investidores como um seguro. Então, sim, faz sentido. Bruno, vamos raciocinar comigo. O carrego do fundo imobiliário é de 10% ao ano, na média, papel, tijolo, mas vamos para ficar fácil a conta. Então, eu estou sendo remunerado a 10% ao ano, líquido de imposto de renda, para esperar. Faz sentido. Então, acho que a partir do momento que você vai se confortando com essa matemática, você vai tirando um pouco do emocional, do comportamental e vai trazendo um pouco mais de racionalidade, embora eu ainda sei que você não vai chegar a 95% racional, aliás, nem deveria ser assim. Eu acho que a gente também tem que gostar daquilo que a gente está investindo, a gente tem que ter uma relação também, não exagerada, mas tem, mas isso vai dando um pouco mais de racionalidade, e aí o investidor vai ficando mais tranquilo para seguir em frente com a estratégia dele. Pô, maravilha. Você comentou, né, o pessoal, enfim, acaba trocando, estava em fundo imobiliário, entrou por um motivo, saiu agora, pegou lá talvez no topo, 2021, a renda fixa não pagava tanto ainda, mas o fundo imobiliário pagava um pouco mais, né? E agora a renda fixa e o fundo imobiliário basicamente pagando a mesma coisa, mas a pessoa está trocando, né? O que você diria para essa pessoa que vou trocar, eu comprei caro, vou realizar o prejuízo para entrar numa renda fixa, sendo que você tem um outro ali que já está há algum tempo entregando resultados, já está entregando a mesma coisa que a renda fixa também, né? Já está entregando seu dividendo ali, que você está, em tese, reinvestindo, né? Deveria estar, né? E aí trocou ali para uma renda fixa que vai ficar travado agora, e você acaba não acompanhando também, acaba esquecendo. Você entrou nesse mundo em 2021 e agora saiu e nunca mais vai olhar. Agora você vai olhar só daqui a 10 anos, quando você olhar realmente o rendimento vencendo, né? A renda fixa vencendo. Eu vou te responder de um jeito mais prático e depois eu quero te dar um exemplo, que talvez esse exemplo vai ajudar todo mundo que nos acompanha aqui a entender melhor o que eu quero dizer. Do ponto de vista prático, as pessoas, no comportamento, elas olham muito o resultado
E aí elas são levadas a querer ter esse comportamento de recuperar o que eu perdi, né? Olha que curioso isso. Se você olha o comportamento dos preços de uma NTNB, os preços estão caindo na mesma comparação do que o fundo imobiliário. Sim. Mas tem uma diferença. É legal isso aqui, Luiz. Isso é muito legal. Você vai gostar também, Bernardo. Olha só. Um título de renda fixa, ele compõe o principal mais os juros, a correção monetária ali. Ele engloba tudo. Então, se você aplica numa NTNB com vencimento 2035, que não pague cupom semestral para a gente não desvirtuar no conceito. É o que a maioria das pessoas fazem. É acumular lá para 2035, 2045, não é isso? Ele compõe, o dinheiro não tem carimbo ali, então ele se mistura. Então você olha no seu home broker, seu extrato, nem home broker, no extrato da corretora, corretora, alguma coisa. Ainda que tenha uma marcação negativa no preço unitário, mas como tem um monte de juros ali dentro, que ele já está carregando esse título há 3 anos, ele não se sente tão abalado. Aí ele olha e fala, não, acho que eu vou comprar mais a 6,5, seja lá o que for, né? Mas o fundo imobiliário ele tem um problema, né? Que na verdade é uma grande vantagem, mas as pessoas veem como um problema nessas horas. Ele separa, Bruno. É verdade. Então, o dinheiro não tem carimbo, eu falo assim, mas a minha cota está caindo. Tá, mas você já está recebendo há 3 anos de rendimento. Deixa eu contar um caso particular que aconteceu com um colega nosso. Ele veio se queixar pra gente de que tinha um fundo imobiliário dele, de recebível, que tinha caído lá 10, 12%, alguma coisa. E aí, eu falei, deixa eu olhar o preço, né, que ele pagou. Aí, quando eu fui ver o preço colocando lá quando ele comprou quase que nas máximas, tá? E aí, quando cai 15% realmente no fundo de papel, é bastante coisa. Aí eu peguei e falei assim, adiciona o rendimento. Ele saiu de um prejuízo de 15% para um ganho de quase 40% e alguma coisa, quase 50%. Porque quando você adicionou o rendimento, ele recebeu nesses 3 anos e meio o rendimento todo mês, como é um fundo de recebível, ele teve aquele momento de inflação mais alta também, ele capturou tudo isso também. Aí o dinheiro ficou junto, aí você acalma aquela pessoa. Exato. Exato. Então, na renda fixa tem essa capacidade de o dinheiro ficar junto, e aí a pessoa não consegue ver por esse caminho, certo? Entendeu? Agora eu vou trazer um outro exemplo para você, um pouco mais figurativo, para ajudar as pessoas que nos acompanham. O que acontece se você for num supermercado com uma lista de compras e que você for no supermercado sem uma lista de compras? Se você for no supermercado com uma lista de compras, é muito provável que você vai comprar aquilo que está na lista, né? Talvez pode fugir alguma coisinha aqui, outra ali, mas você vai ficar com um orçamento mais fechado e mais claro e vai voltar para casa com a sua lista, sim? Quando você vai sem uma lista, você vai ficar perdido no orçamento, vai comprar coisa que não precisava, vai esquecer de comprar o que precisava. Exatamente isso. Isso. Agora eu te pergunto, Luiz, não seria mais sensato você ir para o mercado financeiro com a sua lista de compras? Eu quero ter tanto de fundo imobiliário, tanto de renda fixa, tanto de ações, tanto de ETF internacional, tanto de ETF nacional, tanto de, enfim, criptomoedas. Faz a sua listinha de compra, dentro aí agora é a minha área, dentro dos fundos imobiliários, faz a sua listinha de compra do fundo imobiliário e vai fazer as suas compras, vai para o supermercado com a lista de compra. Evitaria muito conflito pessoal da pessoa ficar sempre nessa, qual que é o melhor para comprar agora, o que eu devo fazer agora. Foca na lista. Se você chegar no supermercado, será que eu compro chocolate? Será que eu compro óleo de cozinha? Será que eu... realmente entender ali o que ele está fazendo ali, por que ele está entrando, o que você falou, né? Entrar ali... Não limitaria conflitos internos gigantescos, né? Agora vamos colocar uma pimenta nessa lista. E se você é casado? E chega sem a lista, a confusão que vira, vai ter que virar 2 carrinhos. Agora vamos apimentar um pouquinho mais, coloca mais 2 filhos lá no meio, né? E sem uma lista, com a esposa, 2 filhos, 3 filhos, no supermercado, é um corre-corre. É o que as pessoas às vezes fazem das suas carteiras. Que tem a sua família, que tem o cunhado no almoço de domingo, que tem o sogro que ele também ajudou a investir, que tem... Tá todo mundo sem lista de compra, vira uma pizza, né? Vira uma confusão. Eu não sei de onde que isso foi criado, tá? Talvez possa ser um pouco desse imediatismo que existe um pouco na cultura brasileira. Também cultura mundial, porque acho que os estudos recentes têm mostrado que cada vez mais os investidores, globalmente falando, estão sendo mais curto-prazistas. Até tem um estudo nos Estados Unidos que fala do período que os caras holdavam as ações lá, que saiu de anos para meses. E aí isso... no Brasil, quando a gente olha, realmente o pessoal é muito curto-prazista. E eu tenho essa noção, não, mas essa percepção de que o pessoal quer muito ficar tentando acertar o que é que vai acontecer amanhã, com dado que vai sair, com a fala de não sei o que, do país, de quem que vai ser eleito aqui e ali, ao invés de se preocupar, na minha opinião, com o que importa, que é olhar para um negócio que você está investindo, seja um fundo ou seja uma empresa,
entender se aquilo está performando, se tem capacidade de continuar performando e crescer, porque invariavelmente, se é uma empresa ou um fundo imobiliário entrega resultado, a minha ideia, pelo menos por longo prazo, é que as cotações vão acompanhando isso de forma a subir. Pelo menos eu acredito isso para as empresas, né? O que eu tenho visto, pelo menos nas empresas que eu invisto. E aí a minha pergunta nesse sentido é, quando você está olhando para o fundo imobiliário, você que analisa isso de forma mais palpável, assim, no dia a dia, o que o investidor tem que acompanhar de fato e o que às vezes ele tem que ignorar no sentido de, cara, não liga muito para isso, apesar de todo mundo te falar ou de aparecer muito na mídia. Não sei se deu para pegar. É uma excelente pergunta, né? Eu acho que ele tem que olhar aquilo que ele tem controle. Tá. Então, assim, muitas das vezes, essa pessoa que você está falando, ele fica olhando algumas coisas na mídia, as quais ele não tem controle. Exatamente. Né? Então, ele quer ver se o câmbio vai mudar, não sei mais o que, ele é impactado por tudo isso, o problema político aqui ou lá, e aquela coisa tal, um conflito aqui, outro lá, são coisas que ele não tem controle. Mas o que ele tem controle, Bruno? Ele poder vir aqui na Genial, conversar com o gestor, tirar realmente as dúvidas, marcar uma reunião, ficar aqui 1 hora perguntando ativo por ativo, ouvir, entender o contexto do fundo. Isso ele tem controle, mas ele prefere se apegar em coisas das quais ele não tem controle. Mas isso é natural, né? Porque quando eu comecei a investir, não existia cara no YouTube para você sair acompanhando no imobiliário. Não existia um podcast tão bem estruturado, tão bonito. A gente está aqui no estúdio, vocês não estão vendo, pessoal, mas um estúdio belíssimo aqui, profissionais aqui, todos aqui para trabalhar. Então, assim, não existia isso. Só que, da mesma forma que naquele momento era realmente uma escassez completa de informação, hoje nós temos um excesso. E aí cabe a esse investidor ter que ativar um pouco desses filtros. Se é que eu posso, às vezes é difícil usar a palavra dica, então às vezes eu prefiro substituir por conselho. Uma coisa que aconteceu comigo em 2012, eu já estava investindo em fundo imobiliário, tudo, mas em 2011 e 2012, eu tive uma oportunidade de um amigo muito querido que me convidou para vir a São Paulo para que a gente pudesse visitar algumas gestoras e alguns prédios. Né? Naquela época o mercado era quase todo corporativo, sabe, Bruno? Era 60%, 70% do mercado era fundos corporativos e muitos deles São Paulo, Rio, muitos aqui. Então eu fiquei, eu acho que uns 2 ou 3 dias aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente vários gestores e alguns prédios. Para mim, naquele momento, foi muito importante porque me revigorou toda a confiança que eu passei a ter em fundos imobiliários naquele momento e que foi muito importante para mim, Bernardo. Por quê? Porque logo depois começou-se a falar de crise, de aumento de juros, de recessão, né? Enfim, a indústria de fundos imobiliários ficou estacionada. Teve um termo, né? Desculpa, eu não gosto de ficar falando palavras em inglês, mas foi um termo que eu aprendi nessa época chamado de oversupply. Começou a se falar em ter sobreoferta de prédios. Muitos prédios que foram lançados, eles não tinham para quem locar, etc. Então aquilo ali foi muito forte para mim, para me sustentar naqueles anos subsequentes em que tudo isso aconteceu. Porque aí eu comecei eu continuei mantendo o relacionamento, conversando com os gestores, e nessa época aí que eu conversei mais ainda, ou seja, isso a gente tem controle. Sim, então esse é o meu conselho para as pessoas: foque no que você tem controle. Não é que você esqueça, eu também não quero sugerir também que você tem que ser um alienado e não ler as manchetes do que está acontecendo no mundo. Eu acho que você tem que entender esse contexto todo, né, saber tudo, mas você deveria tomar decisões diárias com base nisso, né? O pessoal que investe hoje em fundo imobiliário é muito sensível a dividendo, né? Que é é uma das coisas que mais atrai hoje em dia. E a questão principalmente da isenção, né, que a gente tem aí. E recentemente passou aí a reforma tributária. Eu sei que você foi muito até vocal nisso, eu acompanho você foi sendo muito vocal com relação a isso. E que, no final das contas, os fundos imobiliários continuam isentos, né? Os FIIs e os FIAGs continuam isentos. Mas a pergunta que acho que paira no ar é: até quando, né? Até quando esse fantasminha, será que não vai voltar a assombrar a gente? Até para complementar, se isso é realmente tão negativo assim, né? Porque, tradicionalmente, basicamente todo investimento no Brasil se paga imposto, né? A gente esquece de levar isso daí para outro caminho ali. Isso daria quase que um outro podcast, mas eu vou, enfim, responder da seguinte forma. Primeiro, esse assunto foi revisitado por governos diferentes e por prismas diferentes. E a gente conseguiu mostrar para o Congresso, para a população, para a sociedade toda, que o fundo imobiliário, assim como o FIAGRO, FIINFRA, FIP,
são veículos incentivados porque realmente ele preenche uma lacuna que os governos não dão conta. Não estou falando o governo A ou B, os governos não dão conta, né? Mais do que isso, ele é um produto previdenciário, ele é um produto que ele é feito como instrumento de poupança para as pessoas. Ainda que você fique chateado com um movimento aqui, outro ali, com um fundo A ou B, mas ele é um instrumento de poupança, tá? Um instrumento previdenciário de poupança, ou seja, ele preenche tanto na origem, ele drena, né? Acho que não, drena não sei qual é a palavra. Ele irriga dinheiro Brasil afora, porque quando você faz um CRI de um loteamento no Maranhão, você está irrigando dinheiro para lá. Quando você financia uma obra de um galpão logístico no Pernambuco, você está trazendo, de alguma forma, gerando emprego e trazendo poupança para o brasileiro e gerando emprego lá. Então, eu acho que as pessoas entendem isso melhor. Então, eu particularmente acho que vai ter sempre muita resistência, seja lá quem for, tentar ficar enfrentando esse assunto. Mas principalmente que você falou, que é aquela questão de quem investe hoje ainda é o que você falou, mediana é 3, 2 mil reais, não são grandes investidores para questão de fugir de... Perfeito, de elisão fiscal, né? Então isso aí eu acho que está bem claro, isso agora o governo já entendeu bem o que é o fundo exclusivo que estava sendo feito para elisão fiscal, né? Eu acho que isso ficou bem claro, então acho que a gente conseguiu se comunicar muito bem, tá bom? Mas Baroni, não, eu sou daqueles que quero pensar no pior cenário possível, eu quero traçar o pior. Qual que seria o pior cenário possível? Se você taxa um fundo imobiliário, você concorda comigo que ele está taxando a renda? Sim ou não? Mas o que é composto um fundo imobiliário? De valor patrimonial que gera uma renda. Sim ou não? Sim. Então o que vai acontecer no mercado? Raciocina. Se eu tenho um fundo que hoje já está talvez com 10% de desconto patrimonial, você vai lá e tributa, ele cai mais 20%. O que é que o gestor vai ser quase que obrigado a fazer? E eu vou ser vocal muito nisso. Liquida o fundo, me devolve o dinheiro, que é o patrimonial. E às vezes ainda vai ter um risco de você ter um risco positivo de conseguir vender até acima de patrimonial, porque o valor patrimonial, às vezes, ele está subprecificado porque ele é feito por uma taxa de desconto, que às vezes a taxa de desconto está alta, como está agora. Tem muito fundo com valor patrimonial que está subprecificado. No mundo real, na economia real, não está esse preço. Mas como eu tenho que fazer um modelo de precificação usando uma planilha lá, eu tenho que chegar num valor, né? Então, esse seria o cenário pior possível. Não acredito que ele vai acontecer. E o que vai acontecer com a arrecadação do governo? Acabar. Então, na verdade, seria nada mais do que... um mercado grande ali, vários bilhões, que deixa de existir, de dar um tiro no próprio pé, no final das contas. É isso. Se arrecada naquele dia... Olha as transações imobiliárias que aconteceram agora. Quanto que você acha que de TBI foi pago para os municípios? Nas regiões ali. Então, quando você explica isso, do lado de lá que você tem um corpo mais técnico, ainda que político, mas mais técnico. Então, quando você conversa com uma secretaria da Fazenda, quando você conversa com assessores, e que tem uma certa tecnicidade, da mesma forma que nós estamos conversando aqui, você percebe que não é um lobby, é uma lógica. Não é um lobby, porque é uma lógica. É uma lógica, entendeu? Então, agora, se o governo tivesse dezenas de instrumentos previdenciários super sólidos, dezenas de formas de levar dinheiro Brasil afora e conseguisse financiar um empreendedor lá que está fazendo um galpão logístico lá no Porto Swap, tudo, mas não tem. Então, é o capital meu, seu, dele, todo mundo. Não, o seu ainda não, porque você não investe com o outro. Mas é isso, é exatamente isso, eu concordo 100%.